Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, professor de Finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje novamente Carlos Alberto Furtado de Mello. Mello é sociólogo formado pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Ciência Política pela mesma universidade, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, IBMEC São Paulo, desde 1999, duas vezes vencedor do prêmio Chafi Haddad de Excelência de Ensino, palestrante e consultor de empresas nacionais e estrangeiras para a conjuntura política brasileira e processo de liderança. Entre outras, Itaú Unibanco, Credit Suisse Reding Grifo, Camargo Correia, Bradesco Previdência Privada, Singenta, MEI Mensagem, Banco Votorantim e Sinduscom Paraná. Presença constante na mídia, contribui em vários meios e veículos, colaborador do jornal Estado de São Paulo, do seu caderno de política e do seminário Aliás, frequente analista da programação de entrevistas e debates da Globo News e da UOL, autor de Collor, o ator e suas circunstâncias. Mello, obrigado por novamente estar aqui conosco. Prazer, Ricardo. E eu acho que um ponto importante, né, os internautas de todo o Brasil aí que nos assistem, boa parte deles é a geração Y, né? E queria falar um pouco sobre a crise da política, né? E o papel dos jovens, o papel dos partidos. Eu acho que você, por ser um dos cientistas políticos mais demandados hoje, ser ainda um cara muito jovem, né? Acho que pegou toda essa transição e viu aí Sarney sair, Collor entrar, um impeachment, um pouco antes lá a ditadura, né? Queria que você fizesse aí um comentário geral, que eu acho que é um assunto de extrema relevância. E um detalhe que você também compartilha comigo, nós igualmente somos professores, né, de jovens, então a gente percebe, a gente tem um problema sério com relação à política, né? A política nunca teve boa fama, né? Não é de hoje que as pessoas têm desconfiança em relação aos políticos, à política e tal, o que é natural. No entanto, Ricardo, a gente tem um problema que ainda que ela não tenha boa fama, cada vez mais ela vai perdendo credibilidade, cada vez mais as pessoas vão acreditando que a política não tem importância e que a política não é um instrumento, né, para resolver conflitos. Não há outro instrumento para resolver conflitos que não seja a política. A economia ela é muito importante, mas a economia ela define ganhadores e perdedores. Não é uma relação normal, né? Agora, quem ameniza esse conflito entre ganhadores e perdedores é a política. Quem resolve, quem estabelece equilíbrios mais satisfatórios, né, eventualmente, é a política. A crise mundial de 2008, a crise econômica de 2008, a gente percebeu que por mais que o mercado tenha a sua dinâmica, por mais que o mercado careça de liberdade, por conta da criatividade e tudo mais, em alguns momentos você vai precisar das instituições, você vai precisar do Estado, não é? Até para evitar riscos sistêmicos e tudo mais. Então a política, ela é importante, ela é fundamental, mas as pessoas não reconhecem isso na política. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso levou a gente a uma enorme crise de liderança nos últimos anos. Se você se lembrar daquele processo, aqueles meses terríveis, depois de 15 de setembro de 2008, depois da quebra da Lehman Brothers, você olhava para a grande democracia, que é a americana, e você falava, não tem liderança política. Não só porque era final de governo Bush, mas também porque aqueles que eram candidatos também não se colocavam, né? E não adiantava você esperar de técnicos como o Bernanke, né, ou como o Paul Ponson, o Ponson, o secretário do Tesouro, você esperar que eles dessem respostas políticas. Eles não tinham o que do ponto de vista né? econômico, sabia-se muito bem o que tinha que fazer. O Estado tinha que socorrer. Mas não havia legitimidade política por parte deles para encarar o contribuinte americano e falar o seguinte, olha, é isso que nós vamos fazer, né? E não havia ninguém que encarasse esse desgaste. Se você atravessasse o oceano, fosse para a Europa, você percebia que aquela União Europeia, aquele mundo europeu, não era nenhuma porcaria nenhuma. Na verdade, se fragmentou na hora dos interesses de cada país, cada um correu para o seu lado. Primeiro foi a Irlanda, que disse que protegeria lá as suas instituições, a americana, a alemã falou, então quem protegemos somos nós. Ficou uma confusão danada, e quem teve que começar a sinalizar para uma solução do problema foi o Gordon Brown, que era um técnico, mas que tinha legitimidade política. Se o Gordon Brown fosse só um técnico como o Bernanke,
não teríamos solução. Se ele fosse só um político sem a clareza técnica, nós também não teríamos solução. A sorte foi que naquele momento no Reino Unido nós encontramos uma pessoa que circunstancialmente tinha esse preparo político e o preparo técnico, para entender e perceber que o problema da economia se resolvia a partir de uma proposta política. Isso foi fundamental. Agora, isso mostrou que o desgaste da política ao longo do tempo levou a um rebaixamento da qualidade da liderança política. Não é? Você não tem líderes políticos que assumam os seus papéis e que encarem os desgastes. Se você pensar no mundo atual, num Winston Churchill, por exemplo, não é? Que segurou a guerra sozinho ali, que encarou um desgaste muito grande dentro da própria Inglaterra, mas que venceu a guerra no final. Se você pensar numa figura como o Franklin Roosevelt, que levou os Estados Unidos com calma, devagar, convencendo aos poucos os Estados Unidos para resolver o problema da Segunda Guerra, se você olhar para isso hoje, você vê um deserto, um vazio. Não é? Porque as pessoas não acreditam mais que a política seja esse instrumento. Por vários motivos. Porque a economia, como eu já disse, teve uma grande hegemonia durante esses últimos 30 anos, porque a política cansou de dar motivos para que as pessoas não acreditassem mais nelas, né? Você pega no caso do Brasil, mas no mundo todo também você teve uma banalização do escândalo, os meios de comunicação cresceram, aumentaram, isso é natural, não é culpa deles, eles não inventam um escândalo, não é? Só relatam. Eles relatam, mas relatam hoje com uma volúpia muito maior. Então, os escândalos e esse padrão, né, filosófico, foi afastando a juventude da política. Né? Tanto que nós chegamos para os nossos alunos hoje, alunos que são muito bem formados, nós fazemos isso com muita dedicação e carinho, ao formá-los, né, que estão preparados, né, tecnicamente, você pergunta para eles se eles encarariam um desafio político, eles não querem nem saber. Né? Porque a política tem má fama e porque se acredita que a política é coisa para malandros. Quando você acredita que a política é coisa para malandro, a malandragem agradece, porque você dá uma reserva de mercado fantástica para o malandro, que ele vai tratar disso sozinho. Então, o primeiro desafio era fazer com que as pessoas acreditassem nesse fato que é inelutável, de que a política é sim importante, a política é tão importante quanto a economia e a economia têm que andar juntas. Né? O segundo aspecto seria você mostrar que, sim, pessoas de bem, pessoas competentes podem participar da política. Agora, o terceiro aspecto é parar com um pouco de farisaísmo, de achar que a atividade política também tem que ser uma atividade de sacerdotes. Porque você não pode imaginar um presidente de um país como o Brasil, oitava economia, talvez a quinta economia lá na frente, ganhando menos do que o diretor de um banco médio. Não é? Você não pode imaginar que um presidente de um país como o Brasil tenha um rendimento de $100 mil ao ano, não é? E que a atividade política seja tão pouco valorizada. Até porque se você valoriza nesse aspecto pouco político, ele vai procurar compensações de outras formas que nós sabemos muito bem como é e o que vai desgastar ainda mais a política. Então a gente precisa primeiro encarar o desafio, né, de aceitar que a política é importante, ela tem um papel. Nós precisamos acabar com esse farisaísmo, com esse discurso fácil, né, que você só enxovalha a política, mas não encontra solução para ela, e nós precisamos, a partir daí, então, fazer a reforma da política. A reforma da política antes da reforma política. Porque não basta também você mudar regras eleitorais, regras de organização partidária, se você não mudar o espírito das pessoas em relação à política. Né? Então, eu acho que esse é o papel, esse é o desafio para a nossa juventude, para nós, professores, né? E para a nossa juventude, no sentido de você encaminhar para soluções mais qualitativamente melhores, né, do que você tem hoje. Porque senão, se nada for feito, o que eu posso te dizer, Ricardo, é que o presente é muito ruim, mas o futuro será pior. E para encerrar, Melo, qual o papel dos partidos políticos, dos principais partidos, né, não dos partidos oportunistas que surgem, mas daqueles que de fato... pelo menos a gente acredita que tem uma linha de pensamento, que, enfim,
como que eles poderiam estar atraindo essa juventude? Porque essa juventude hoje é mais crítica, né? Então, na medida que esses jovens se convencessem que política não é coisa para malandro, política é coisa séria e que o país precisa de novas lideranças, eles entrariam nos partidos, acho que isso ajudaria um pouco a evoluir. Mas eu acho que os partidos estão muito distantes, né? A gente, quando tenta se filiar a um partido, é tanta dificuldade que você acaba desistindo, né? É verdade. Eu acho, Ricardo, que com relação aos partidos, você tem que mudar, sim, um pouco de estrutura, né? Concomitante com essa mudança cultural, você também tem que fazer algumas mudanças de legislação. A primeira delas é o seguinte: o que nós damos aos partidos hoje? Nós damos um mercado enorme que chama-se eleitor obrigado a votar. Então você tem ali uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, 120, 130 milhões de pessoas que não se envolvem com política, não sabem para que serve a política e que são obrigados a votar. Como que vão votar? Vão pensar nisso na 1/10 hora, não sabem quem vai votar, não sabem quem... Nem lembrem quem votou, nem quem votou. O primeiro poste que ele vê uma fotografia de alguém mais ou menos simpático é naquele que ele vota. E ele não vai se lembrar disso. Então, o voto obrigatório é uma coisa a gente discutir. Importante mesmo discutir isso. Porque aí os partidos teriam a obrigação de ir para a sociedade e convencer a sociedade a sair de casa. Que vale a pena votar. Algumas pessoas dizem, não, mas se o voto for obrigatório, a compra de votos vai ficar uma coisa complicada. Eu acho esse argumento paupérrimo. Em primeiro lugar, porque numa democracia de massas, de 120 milhões de pessoas, você não compra 120 milhões de pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque se é possível comprar alguém, já é possível hoje. Não é? A questão é a fiscalização que você pode ter em relação a isso. E a fiscalização ela tem que existir, tanto no sistema obrigatório como no sistema facultativo. Esse é um ponto. Outro ponto dos partidos, que eu acho importante também, é a gente acabar com o voto que esteja vinculado à imagem de uma pessoa unicamente. Não é? Eu voto Joaquim, eu voto José, eu voto Helena. Não, eu voto no partido tal. Não é? O que eu estou dizendo para você é que o voto em lista seria melhor do que o voto nominal como nós temos hoje. Aí você pode me dizer, mas o voto em lista tem um problema porque as máquinas partidárias elas vão definir quem é o primeiro da lista, da forma como eles bem quiserem. Ora, eu sou um eleitor livre, eu posso votar ou não. Se eu não gostar de alguém que está naquela lista, eu não voto naquele partido. Então os partidos vão ter que, além de buscar o eleitor, vão ter que apresentar para o eleitor uma chapa que seja uma chapa mais coesa, que tenha a cara do partido. Não é? Eles não podem colocar uma pessoa controversa como primeiro dessa lista, porque eles não vão votar, não vão elegê-la. E também não vão poder fazer uma chapa só com celebridades. Não é? Porque essas celebridades elas não têm relação com o partido, então o que vai acontecer? Se você eleger só celebridades, você perde inclusive o controle do partido sobre as suas bancadas. Então você vai ter que fazer uma coisa mais equilibrada, o eleitor vai ter que, ao longo do tempo, se acostumar com aquelas chapas e votar de uma forma diferente. E escolher como você escolhe qualquer outra coisa na tua vida. Não é? O eleitor, ele pode e deve fazer escolhas. Pode escolher errado no primeiro momento? Pode ainda votar em chapas porque tem personalidades? Pode, mas hoje ele já está fazendo isso. Não é? Então, se você fizer o voto por lista, se você fizer o voto facultativo e outras medidas mais que você poderia discutir, voto distrital, etc., que não é o caso da gente conversar agora, você pode ajudar ao mesmo tempo nessa mudança cultural. Então, são coisas que precisam ser feitas concomitantemente para você resolver essa parada e para você fazer essa juventude com esse potencial enorme, que, diferente da nossa geração, quando éramos jovens, falam 2, 3 línguas, são preparados, conhecem o mundo, são versáteis, navegam em novas tecnologias, mas não se interessam por política. Então é importante trazer essa qualidade toda, essa força toda para a política e para modernizar essa mesma sociedade. Infelizmente nosso tempo chegou ao final, agradeço aí novamente a sua participação. Para você internauta, para seguir o Melo no Twitter, que eu recomendo, @CMeloPolítica. Em outras oportunidades, dentro da agenda do Melo, que é extremamente ocupada, aí a gente vai tentar trazê-lo e continuar batendo um papo importante sobre um assunto que de fato é o assunto que define o rumo do país e o rumo das nossas vidas. Obrigado, Melo. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer, Ricardo. Internauta, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência.